Título 5. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Capítulo 2. Das Forças Armadas. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Parágrafo 1º. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Inciso 1. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. Inciso 2. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, alínea C, será transferido para a reserva, nos termos da lei. Inciso 3. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, alínea C, ficará agregado ao respectivo quadro, e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei. Inciso 4. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Inciso 5. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Inciso 6. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra. Inciso 7. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Inciso 8. Aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, incisos 8,12, 17, 18, 19 e 25, e no artigo 37, incisos 11, 13, 14 e 15, bem como, na forma da lei, e com prevalência da atividade militar, no artigo 37, inciso 16, alínea C. Inciso 9, revogado pela Emenda Constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003. Inciso 10. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Artigo 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Parágrafo 1º. As Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Parágrafo 2º. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Capítulo 3. Da Segurança Pública. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Inciso 1. Polícia Federal. Inciso 2. Polícia Rodoviária Federal.
Inciso 3, Polícia Ferroviária Federal. Inciso 4, Polícia Civis. Inciso 5, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Inciso 6, Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: Inciso 1. Apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Inciso 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária, e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Inciso 3. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso 4. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Parágrafo 3º. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Parágrafo 5º. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Parágrafo 5-A. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa, a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 7º. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Parágrafo 9º. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Parágrafo 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Inciso 1. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Inciso 2. Compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira, na forma da lei.